Olá, pessoal! Eu irei trabalhar com vocês um teste da retomada das habilidades da avaliação de aprendizagem em processo e o fascículo Aprender Sempre, ok? Aqui estão as habilidades da avaliação de aprendizagem em processo, a AAP, e aqui estão as habilidades do fascículo Aprender Sempre. No Classroom, vocês vão ver que eu postei uma atividade chamada Teste de Retomadas das Habilidades do Primeiro Bimestre, ok? Então, vocês vão fazer o acesso a esse teste. São 10 questões e vocês terão que preenchê-las para poder enviar. Vocês terão apenas uma tentativa, ok? Então, aqui vocês têm que colocar o nome completo e aqui virão as questões. A primeira questão vai aparecer para vocês uma tirinha. Vocês terão que associar a ideia dessa tirinha. A palavra bateria na tirinha, ela está levando em conta em qual contexto. Então, observe bem a linguagem verbal e a não verbal para poder responder essa questão, ok? Na questão número 2, vocês vão ter aqui, ó, leia o texto abaixo e responda a questão. A ideia central do texto é, então, dentes limpinhos. Vocês vão ver qual que é a ideia central desse texto aqui, ok? A questão número 3, vocês têm aí um texto que apresenta um diálogo, ok? E nesse diálogo tem um registro informal ou coloquial da língua. O que é um registro informal? É uma linguagem espontânea, é uma linguagem despreocupada com as normas gramaticais. Então, observem bem as imagens, leiam com atenção para poder responder essa questão. Na questão número 4, com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a alternativa correta. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado, beleza? Então, aqui, vocês viram que ele tem uma linguagem aqui utilizada em situações informais, tá? Que foi uma troca de um SMS, uma mensagem. Então, aqui, ó, é uma variação linguística de uma situação. Qual é a situação? Então, verifiquem bem para responder a questão. Na questão número 5, vocês vão ler o texto O Coveiro, de Milor Fernandes, e vão ver aí a sequência de episódios nessa narrativa literária. Então, vão observar bem para poder responder. Assinale a sequência dos acontecimentos que culminaram com o coveiro sendo coberto de terra. Então, observem bem para responder essa questão. A questão número 6 refere-se a pronome relativo, que foi o último conteúdo do fascículo Aprender Sempre. Então, aqui, em qual período desses foi empregado um pronome relativo inadequadamente? Então, observe bem. Qual dessas frases, desses períodos, foi empregado um pronome relativo de forma errada? Então, qual a alternativa melhor é para responder essa questão? Então, lembre-se bem que quando a gente fala de alguém, a gente fala de algo, a gente usa o qual ou a qual. Então, preste bem atenção para responder essa questão. Na questão número 7, vocês vão ler o texto Revolução nos Cinemas e vão responder aí a questão. Então, observem bem o texto. Vão estabelecer uma relação entre a ideia do texto e os argumentos oferecidos. Esse texto é um fragmento de uma reportagem. Então, observem bem para poder responder a questão. Tudo bem? Na questão número 8, o objetivo desse texto, que também é um fragmento de uma reportagem, é qual? Qual é o objetivo? Então, identifique a tese, a ideia central do texto. Por que ele foi feito? Para qual objetivo ele foi feito, esse texto? Ok? Na questão número 9,
O trecho, sendo assim, solicito a gentileza, que está na linha 12. Então, vocês vão ver aqui, ó. Na linha 12, sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem nossa saúde. Ele usou um elemento de coesão para fazer uma articulação textual. Qual que é a função desse sendo assim, nessa carta do leitor? Ele fez um desejo para que a família diminua o consumo de sal. Ele colocou aí uma opção. Então, o sendo assim, ele está seguido de uma solicitação. Então, ela é usada para fazer uma comparação, uma conclusão, uma explicação ou uma finalidade. Na última questão, vocês vão ter aqui, ó, qual é o assunto desse texto? Então, aqui, a tradição gastronômica e a beleza da Ilha das Caieiras. Então, atenção para as duas informações importantes que é divulgada aqui, esse texto, tá? O autor, ele enalteceu o local, ele colocou bastante coisa boa sobre o local, mas o tema, ele não veio explicitamente marcado. Então, observem bem, qual é o assunto desse texto? Qual é o tema desse texto? Respondido todas as questões, você vai clicar em enviar, ok? Então, tem um ótimo teste e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Oitavo ano A, oitavo ano B e o oitavo ano D. O oitavo ano C pode procurar a professora Mara, tudo bem? Tenha uma ótima avaliação.